pra pensar que tudo que a gente ama uma hora vai acabar? A literatura já sabe disso há milênios. E hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre alguns livros que falam sobre esse tema tão grande que pode gerar tantas reflexões, que é a brevidade da vida, a finitude da vida. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou citar alguns livros que me impactaram demais, que mudaram muito a minha forma de ver o mundo e eu espero que também faça o mesmo efeito em vocês. Então, vem comigo para mais um vídeo. Esse tema sobre morte, sobre a brevidade da vida, sobre como a gente passa, como a gente tem vivido os nossos dias, é algo que mexe muito comigo e eu me interesso demais por literatura, por todo o conteúdo que fale sobre esse tipo de assunto, né? Porque como você passa os seus dias é como você passa a sua vida. E às vezes a gente não percebe como a gente está passando nossos dias. E esses livros que eu venho aqui conversar com vocês hoje, muitas vezes nos lembram disso, né? Nos lembram de como a vida é curta e como a gente precisa ter muito cuidado da forma como a gente passa o nosso tempo. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro livro que eu quero falar para vocês hoje, eu acho que assim, um clássico quando a gente fala, é um clássico, mas é mais ainda quando a gente fala sobre esse tema. Eu já fiz resenha aqui no canal e eu amo ele demais. Eu tô falando sobre A Brevidade da Vida, do filósofo estoico, o Sêneca. Pessoal, o Sêneca, ele, desde aquele período, desde a era helenística, ele já falava sobre a brevidade da vida, sobre a finitude de algo que nos escapa a todo momento, que é o tempo. Então aqui nesse livro curtíssimo, só que é repleto de ensinamentos para a vida inteira, o Sêneca ele vai escrever cartas para o seu amigo Paulino e nessas cartas ele vai discutir a forma como ele percebe que as pessoas desperdiçam o seu tempo. Então, na verdade, gente, o Sêneca aqui, ele vai nos lembrar que a vida não é curta, mas a forma como a gente utiliza o nosso tempo que é totalmente errada. Então ele fala que a vida sim é longa, a gente tem muito tempo, só que a gente não sabe como usar esse tempo. E ele vai falar também sobre como, por exemplo, as pessoas elas dão tanto valor a bens materiais, dão tanto valor ao dinheiro, que, por exemplo, se eu tenho um patrimônio e uma casa, e alguém pega um pedacinho dessa casa, por exemplo, ninguém ia deixar acontecer isso, né? Agora, se alguém fica o tempo inteiro tirando o seu tempo para coisas fúteis, para coisas inúteis, vocês muitas vezes, né? A gente muitas vezes nem dá bola, nem liga, nem percebe. Então, o Sêneca aqui ele vai falar sobre essa questão, sobre como a gente desperdiça o nosso tempo a todo momento, que é o nosso bem mais precioso, que é o grande presente que a gente deveria cuidar com muito, muito cuidado, mas isso não acontece na visão dele e ele tá certo, né, gente? A gente tem que ser realista nessa questão. Pessoal, é um texto super lúcido, é um texto super didático, muito, muito fácil, é facinho mesmo de ler, vocês não terão nenhum problema, porque às vezes, né, a gente pensa como é um filósofo, como é um texto filosófico, pode ser difícil, mas não, o Sêneca ele escreve aqui de maneira muito fácil. Então você vai entender, o que não vai acontecer é que esse livro ele não vai sair da sua cabeça. Ele mexe muito comigo, gente, de verdade, todo mundo deveria ler sobre a brevidade da vida. De verdade, façam um favor a si mesmo e leiam esse livro, é maravilhoso. Aí o segundo também é um clássico, eu já indiquei aqui diversas vezes no canal, mas também é um clássico e também é uma referência de quando a gente fala sobre esse tema da morte, né? Que é justamente A Morte, do Ivan Ilitch, do Tolstói. E pessoal, se tem uma pessoa, se tem um escritor que sabia escrever sobre a morte e que gostava do assunto, porque a gente muitas vezes passa a vida inteira se esquecendo da morte, né? Muitas vezes a gente vive como se a gente fosse imortal, como se a gente nunca fosse morrer, como se nunca nada fosse acontecer com a gente. Por isso que a gente, às vezes, fica adiando as coisas a todo tempo, né? Ah, ano que vem eu faço aquela viagem, amanhã eu ligo para aquela pessoa, no final do ano eu estabeleço novas metas, no ano que vem eu faço outra coisa. A gente vai adiando como se a gente tivesse certeza do futuro e nunca nada fosse acontecer com a gente. Muitos de nós, eu no caso, também penso assim, tá?
tento não pensar assim, mas às vezes acontece. O Tolstói já não, ele era obcecado pela figura da morte, pela essa ideia da morte. E foi aí que ele fez essa obra-prima aqui da literatura, gente. Então, principalmente aqui, nós vamos ter, né, esse personagem, o Ivan Ilitch, que ele era um juiz. Ele passa a vida inteira nessa profissão apenas para agradar a sociedade, apenas para um falso ego, para uma falsa moralidade. Ele passa a vida inteira assim. E aqui o Tolstói, basicamente, ele não vai falar só sobre a morte física, mas sobre a agonia existencial de perceber que você desperdiçou a tua vida inteira. Então, a chave aqui do personagem é essa angústia de você perceber que você desperdiçou os teus melhores dias. Você não fez nada de impactante com a tua vida, além de seguir as regras da sociedade que você nem acredita naquilo às vezes. Então, é uma angústia existencial profunda aqui nesse livro. E principalmente, um outro ponto que eu acho bem interessante de todos esses livros que eu vou citar, é de como esses personagens, muitas vezes, não sempre, né, eles percebem que eles desperdiçaram a vida justamente quando não há mais. Então é engraçado, né? Nunca acontece no meio do caminho. No meio do caminho eu percebi que eu tenho pouco tempo, que eu devo aproveitar mais. Então ainda você teria alguns dias, né, mais tempo para você viver. Só que não, eles percebem aí nos últimos suspiros, o que é bem triste, o que é bem trágico, só que é realista e nos faz refletir muito sobre esses temas, né? Então, esse livro vai falar sobre essa angústia existencial dos últimos dias, e é um dos retratos mais cruéis e profundos sobre essa mentira social, sobre essa moral, sobre essa falta de autenticidade e, claro, sobre o medo do fim também, né? Então, vale aí a leitura, também é um livro curtinho, gente, só que fica na vida, tá? Pra vida inteira. Depois, terceiro, eu não poderia deixar de citar o nosso maior escritor da língua brasileira. A gente tem o Machado de Assis, nós vamos falar sobre Brás Cubas. Pessoal, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que é um livro assim que todo mundo conhece, né? Pode ter lido pelo menos uma vez na vida, na faculdade, na universidade, na escola. Só que assim, gente, é uma leitura inesquecível. Tanto porque nós vamos ter esse personagem que ele é um defunto, né? O personagem principal, o Brás Cubas, ele já morreu. Então ele vai contar a sua história de vida no caixão, ele já tá morto. Então ele vai recontar os seus momentos. E aqui é bem interessante porque a gente vai ter as características clássicas do Machado, né? Essa escrita impecável dele, que mistura o sarcasmo, a ironia e a forma como o personagem, né? Como o Machado, ele trata a morte com muita ironia e trata a vida com um ceticismo também. Então eu acho isso fantástico. Além disso, a gente tem a percepção que a percepção não, fica claro pra gente durante a leitura e no final, que a morte do Brás Cubas foi tão insignificante quanto a vida dele. Então, tipo, no velório, pouquíssimas pessoas estão presentes, ninguém está se importando muito, e a vida dele também foi assim, também foi marcada por essa falta de sentido, por essa falta de sentimento, né, em torno das amizades, dos amigos, né, ele tem relacionamentos românticos, ele tem amigos, só que nada profundo e nada gera significado a ponto dele valer uma vida que vale a pena. Então, pessoal, Memórias Póstumas de Brás Cubas, além de falar sobre esse tema tão profundo que é a morte, ele também vai fazer isso com muita ironia, com muito sarcasmo e vai fazer, e é fenomenal. Nossa, muito, muito bom, gente. Preciso reler ele, na verdade, e já tô com vontade de fazer uma releitura, espero que em 2026 eu consiga. Aí, para finalizar aqui, eu poderia falar sobre diversos outros livros sobre esse tema que é muito, muito amplo. Só que eu vou finalizar aqui com Chave de Ouro, com também um escritor russo, que é o Nikolai Gogol. Então, hoje eu vou falar sobre O Capote. Pessoal, esse livro aqui que eu tô, ele é um livro de contos. Não tem só o capote aqui, tem o nariz, também tem... não me lembro quais são os outros. Também tem o Nariz, né? A Noite de Natal, tem Diário de um Louco, que também é um conto bem interessante. Só que hoje eu vou falar mais sobre o Capote, porque eu acho que é o conto que mais se encaixa nesse tema que a gente está conversando. Então, gente, é muito interessante. É uma história tão trágica que chega a arrepiar. A gente tem aqui um homem que ele é tipo um funcionário público da Rússia,
da Rússia, só que ele é muito pobre, ele não tem dinheiro, ele é um homem assim, extremamente à margem da sociedade, de todos os sentidos, acima de tudo, socialmente. Então ele não tem amigos, ele é tido como um cara estranho, ninguém nem dá importância pra ele, tipo, como se ele não existisse. Acontece isso, ele é uma pessoa que ele não existe, ninguém sabe dele. E ele vive essa vida extremamente insignificante. E eu acho uma outra, além de tudo, né, ele sabe da sua insignificância, então ele mesmo não se considera algo. É uma coisa assim, bem, do personagem se entende como isso também. Então a gente tem esse personagem, e o que acontece? Ele é muito pobre, né, ele tem muitas dificuldades, e na Rússia, no período do inverno, a gente sabe que faz muito, muito, muito frio. E esse personagem, ele tem um capote, né, que é um casaco, né, um casacão. E esse capote dele, gente, tá surrado, tá em fragalhos, não tem mais nada, não tá protegendo de frio nenhum, ele tá quase morrendo de hipotermia, não sobrou nada. E aí acontece que esse capote faz mais um rasgo, faz mais um furo, né? E ele vai no alfaiate para arrumar o capote. O alfaiate chega nele e fala assim: meu filho, isso aqui tá podre, não tem como arrumar isso aqui, você vai ter que fazer um novo. E aí ele passa mal, por quê? Porque ele não tem dinheiro para fazer um novo, não tem condições, não tem como. Ele insiste, passa dias até que ele decide que ele vai fazer esse capote novo. E aí ele economiza, ele faz o maior sacrifício e esse capote sai. E, gente, quando o alfaiate faz esse capote novo, ele é impecável, ele é a coisa mais linda. Então, todo um detalhe da pele que ele é feito, do material, é um capote divino. E a partir do momento que ele coloca esse capote, aí as pessoas começam a enxergar ele de forma diferente. Ele é até convidado para um jantar, ele é até convidado para participar de alguns eventos, no trabalho ele é visto, ele muda completamente. Só que depois acontece um acidente, que eu não vou contar pra vocês para não gerar spoiler, em que tudo muda. E aí, a partir desse momento da mudança, é que a gente vai entrar mesmo no tema que eu tô falando hoje, que é sobre a morte, né? Porque no final a gente percebe que a única coisa significativa na vida desse homem foi o fato dele ter um capote. E a partir do momento que, né, esse capote, não, já tô dando spoiler, né, que esse capote não existe mais, a gente percebe que a vida dele é extremamente insignificante, que ninguém percebe a ausência dele de forma alguma. Então ele é um livro que vai falar sobre esse tema da morte, na minha visão, tá? Eu tenho nessa interpretação, mas ele também fala sobre diversos outros assuntos, sobre como identidade, sobre classes sociais, né, exclusão social, vai falar sobre a Rússia daquele período. Então é um livro que não fala só sobre isso, ele vai falar sobre diversos outros temas. Eu sou apaixonada nesse conto, gente, eu já li ele diversas vezes. Tem um vídeo completo aqui no canal também, falando não só sobre o capote, mas também sobre os outros contos do livro completo. E é assim, surreal, façam um favor também e leiam o capote, pelo menos leiam esse conto aqui do Gogol, que ele é fenomenal. O Gogol, né, que foi inspiração para grandes autores da literatura russa, né, como Dostoiévski, entre outros, aí um dos pioneiros. Vale muito a pena, galera. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu quis reunir aqui alguns títulos que eu acho que falam sobre esse tema e que a gente consegue aprender muito lendo eles a partir dessa visão. Então, é mais sobre isso, né? E é também sobre como a gente precisa, né, se lembrar a todo momento e que a gente tá vivo e a vida, ela é feita pra gente sentir as coisas, sentir as emoções, sejam elas boas ou ruins, sendo emoções de alegria ou tristeza, mas a vida é isso, né? É o sentimento, a gente sentir ao extremo e perceber a forma como a gente tem passado nossos dias, é o que realmente dá algum significado, né? Ou pelo menos uma tentativa de significado, se é que isso é possível, né? Mas, pessoal, me deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se existem alguns outros livros que eu não citei que também falam sobre o tema. E se vocês gostam também de ler sobre esse tema, né? Deixem tudo aqui nos comentários, pode me dar dicas de livros, podem falar sobre quais livros vocês gostaram, quais livros vocês estão lendo, que eu leio tudinho aqui, tá bom? E eu volto em breve com mais resenhas.